que isso mesmo, que é para todos termos então a noção que já começou a gravação e que está a ser gravado com a nossa autorização. Então, muito rapidamente, não vamos ler porque de facto levaríamos aqui mais tempo e tal como fazemos para facilitar a mensagem que queremos dar, todos nós fazemos isto, não é? Portanto, vamos à fonte, é a lei, mas depois fiz aqui um esquema para facilitar a interpretação. Contudo, da lei retiramos estes dois artigos, o segundo e o terceiro, que está no próximo slide. Este segundo é importantíssimo, porque é ele que vai definir o universo dos docentes que vão ser abrangidos por estas medidas deste mecanismo de aceleração da progressão na carreira. E então, quem são? A linha A, número 1, a linha A, que tenham exercido funções docentes ou legalmente equiparadas desde o ano 2005, 2006, e o outro requisito cumulativo, também obrigatório, a linha B, tenham sido abrangidos durante o exercício dessas funções pelo regime de suspensão da contagem do tempo de serviço para efeitos de promoção ou progressão nas respectivas carreiras e categorias, que vigorou entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017. Ou seja, a linha B diz-nos aqui aqueles que foram abrangidos pelo segundo congelamento. A linha A, portanto, reporta mais ao tempo do primeiro congelamento. Como sabemos, o primeiro foi a partir de 30 de agosto de 2005 até 31 de dezembro de 2007. E, portanto, a linha A, o primeiro requisito, obriga a que os professores, para serem abrangidos, tenham que ter exercido funções a partir deste ano escolar, 5/6, a partir do primeiro congelamento. Aqui, já agora, isto é o que está na lei. Depois temos as FAQs que a DGAI fez a responder a algumas perguntas. E se as consultarmos, veremos que nessas FAQs o Ministério vai além, digamos assim, pormenoriza quem é que obedece, quem é que está dentro da linha A e quem é que está dentro da linha B. Então, relativamente à linha A, diz-nos o seguinte: têm que ter trabalhado todos esses anos do primeiro congelamento. Ou seja, têm que ter trabalhado em 2005, 2006, 2006, 2007. Contudo, eles vão mais longe e até pedem que tenham trabalhado até 31 de dezembro de 12 de 2010. E, portanto, aqui na linha A, então, temos esta obrigatoriedade. Portanto, alguém que só começou a trabalhar a partir do 6 e do 7 já não está abrangido. Portanto, tem que ser desde o ano 5, 6. Nos obrigam que o professor tenha tido contrato em todos estes anos. Pode não ter sido completo, não importa. Isso, na linha A, eles não exigem que esses contratos tenham sido completos e ininterruptos. Não. Só exige que tenha havido contratos ativos, celebrados, a partir do ano 2005, 2006. Já quanto à linha B, eles já exigem que este tempo de serviço do segundo congelamento, entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, tem que ser integral e ininterrupto. Portanto, alguém que entre o dia 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017
não trabalhou um dia, por exemplo, já não está abrangido. Porque eles exigem, depois nas FAQs aparece o número de dias. Dentro deste período, de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2017, dizem que tem que ter 2.557 dias. Ora, quem efetivamente também esteve durante este período com horários incompletos, também já estamos a ver que não está abrangido, não é? Porque com horários incompletos não vai por fazer os tais 2.557 dias, portanto, fica de fora. Portanto, então este número 1, a linha A e a linha B estabelecem dois requisitos que são cumulativos, obrigatórios e cumulativos, e depois as restantes alíneas, então, vai especificar um pouco melhor o que é que se pretende e quem é que pode estar abrangido e quem é que não está abrangido nestas tais alíneas. E então o número 2 diz-nos: o disposto do número anterior, a aplicação dos centros dos quadros, bem como àqueles que os venham integrar, para efeitos de reposicionamento da carreira. Portanto, ficamos também aqui com outra delimitação bastante clara do universo. Isto não se aplica aos professores contratados. Agora, aplica-se apenas aos que estão na carreira e de Portugal continental. À frente, o número 4 vai precisamente dizer que os números anteriores não se aplicam aos das regiões autónomas. Portanto, delimita também mais o círculo dos docentes abrangidos. Depois, faz-nos uma exceção no número 3, àquele aspecto da linha B, que eu acabei de dizer há bocadinho, que tem que ter os 2.557 dias, exatamente estes dias, entre o dia 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017. E o Ministério, depois de nós muito protestarmos e dizermos que era injusto não contemplar os colegas contratados que não tiveram os seus contratos anuais, então resolveu introduzir aqui o número 3, que diz precisamente que nos anos escolares 12 e 13 e 13 e 14, se esses professores estiveram com contratos de trabalho a substituir outros colegas e esses contratos terminaram antes que o colega substituído se apresentasse, naqueles anos da Troika, nos lembramos, não é? Porque foram realmente mais exigentes para não pagarem aos professores ou para pagarem o menos possível. Portanto, cessaram os contratos mesmo antes do docente substituído se apresentar, então eles excepcionam. Portanto, realmente, se alguém não tem os 2.557 dias, que exige a linha B, porque no ano 12-13 ou 13-14 o seu contrato que tinha terminou antes, então está abrangido. Pronto. Depois o número 5 vem então ajudar a esclarecer também ainda melhor a definição do universo dos abrangidos, dizendo que a linha B também se vai aplicar aos professores que exerceram estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, desde que realmente também tenham sido abrangidos, e foram. Toda a gente foi abrangida, como sabemos, pelo congelamento, e esse tempo esteja certificado. Portanto, é o que nos diz este número 5. O artigo 3º, o que é que nos diz? Diz-nos então quais são as medidas que se vão aplicar àquele universo de docentes que acabamos de definir. E que medidas são essas? Temos aqui também, então, essa explanação. O número 1, o que nos diz, para não estar a ler tudo, para não ser maçador, mas depois poderemos ver e confrontar na lei, o que nos diz é que vai ser possível recuperar esse tempo de serviço de permanência nos quartos e sextos escalões, por inexistência de vaga.
já agora esclarecer que nas FACs eles depois vêm dizer que tempo de serviço é esse, não é todo o tempo de serviço, serão apenas os anos completos em que as pessoas estiveram na lista do 4º e do 6º. É a primeira medida, então, que será aplicada àquele universo de docentes dos quadros que tiveram no 4º e ou no 6º de ir para as listas e lá ficaram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Infelizmente há situações dessas, agora então vão recuperar esse tempo se tiverem dentro do universo dos abrangidos, obviamente. Portanto, não é para todos, já estamos a ver, não é? Sabemos que esta medida não é para todos. Segunda medida, também para que pode ser aplicável a alguns destes professores que beneficiam do número 1. Pode acontecer que um professor, por exemplo, no 6º escalão, vá recuperar, por exemplo, o ano, ou os 2 anos, ou os 3 anos que esteve na lista do 4º, e agora possa acumular com a medida 2. E qual é a medida 2? A medida 2 é, no fundo, ser-lhe criada uma vaga adicional, e por isso eles dizem aqui, são criadas no 5º e no 7º escalões, as vagas necessárias para os docentes previstos no artigo anterior que reúnam os demais requisitos. Portanto, alguém que atualmente está no 6º escalão, não é? E que esteja abrangido no universo destes docentes dos quadros de Portugal continental, pode acontecer que, se não tiver muito bom nem excelente, porque se tiver muito bom ou excelente na avaliação agora do 6º, isenta de vaga. E, portanto, não está no número 2. Mas se não tiver muito bom nem excelente, vai ter que, se tiver bom, vai ter que ir para as listas do 6º. E então aí, o que vai acontecer é que lhe vai ser criada uma vaga adicional, para ele não ficar lá nenhum ano na lista à espera de vaga para o 7º. É a segunda medida. Depois, as outras medidas, o 13, o 4 e o 5 e o 6, no fundo, resumem-se todas a uma, e que já não é cumulativa com as duas anteriores. É para quem isentou de vaga, porque precisamente teve muito bom e excelente no 4º e no 6º escalões, ou para quem, tendo ido às listas, não teve lá tempo nenhum, não ficou lá nenhum ano, não perdeu lá nenhum ano, e então o Ministério entendeu dar 1 ano de bonificação a estes professores. É a terceira medida que, como vemos, não é para todos os que estão naquele universo dos abrangidos. É uma medida alternativa. Quem recupera tempo já não vai ter nenhum ano de bonificação. Quem vai ter uma vaga adicional, seja no 6º, no 5º, peço desculpa, ou no 7º, estando no 4º ou no 6º, também já não vai ter nenhuma este ano de bonificação. Está bem? É só para estas pessoas. Então vamos agora aqui ao tal. Este ainda é um slide para concluir, digamos assim, para vos dizer que o texto do diploma continua, mas aquilo que ele tem não se refere nem à recuperação de um dia sequer dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Portanto, a recuperação do tempo de serviço congelado está fora deste diploma. Este diploma não aborda esse assunto. Este diploma não elimina vagas nenhumas de acesso ao 5º e 7º, como acabamos de ver. As vagas não vão ser eliminadas. O que vai acontecer para alguns, para os tais, que estejam ainda no 4º ou no 6º e que estão dentro do universo definido, o que vai acontecer, na melhor das hipóteses, que é uma hipótese já que vai concretizar-se, não é? A menos que, enfim, alguém impugne alguém impugne neste sentido
se o Tribunal Constitucional impugnasse este diploma, pronto, já não se aplicaria, pronto. Mas, à partida, penso que não vai acontecer, que independentemente da revolta que nos causa pelo facto da maior parte da classe não ser contemplada, porque ouvimos sempre o nosso ministro a falar em 60 mil, ora fala em 65, ainda agora na última entrevista que deu na RTP, falou dos dois números e depois voltou aos 60, não é? Disse 60, depois até podem ser 65 mil, mas vão ser 60 mil, pronto. Ou seja, nós somos 140 mil. Sejam 60, sejam 65 mil, nas contas do Ministério, não são sequer metade dos docentes que estão atualmente na profissão. E, portanto, mas dizia eu, independentemente da revolta e da injustiça que isto nos causa, eu penso que não chegaremos a nenhum decretamento pelas entidades competentes de inconstitucionalidade da lei. Por que é que eu digo isto? Porque já tivemos em 2018, não é? Também um diploma que não se aplicou a toda a classe, o diploma do reposicionamento na carreira, não é? Como todos nós sabemos. Apenas se aplicou aos colegas que estavam, que a partir de 2011 entraram na carreira e que já entraram para a carreira atual, não é? Portanto, não se aplicou àqueles que tinham entrado antes de 2011, que continuaram numa carreira que já nem existe, não é? Com mais um escalão que não existe, mas com o tempo lá consumido, os 4 anos desse terceiro antigo escalão da carreira, e também não houve nenhuma entidade competente a declarar este diploma inconstitucional. Portanto, por esta razão, creio que, independentemente das pessoas poderem revoltar-se justamente e poderem recorrer aos tribunais, creio que é um direito que assiste a todos, nomeadamente aos lesados, obviamente, como assistiu também na questão do reposicionamento, mas creio que efetivamente não se chegará a ponto do diploma ser retirado por ser inconstitucional. Portanto, à partida vai aplicar-se, não é? Mas tinha que fazer esta ressalva também para esclarecer, não é? Que espero, sinceramente, agora estou aqui a partilhar, apesar de ter lutado muito contra este diploma, em sede da negociação e tudo ter feito junto do Sr. Presidente da República para que ele não o promulgasse e vetasse, como acabou por fazer ao primeiro, mas já não ao segundo, pelas razões que sabemos. Apesar disso tudo, não é? E de saber que ele é muito injusto, mas sinceramente, quer dizer, acho que para que a justiça seja a mínima possível, acho que se deve agora fazer o mesmo, acontecer o mesmo, deixar que se aconteça o mesmo que aconteceu à legislação do reposicionamento, ou seja, por todos não serem beneficiados, não vamos fazer com que os que sejam beneficiados o deixem de ser, não é? Que é isso, se fosse declarado inconstitucional o diploma do reposicionamento, era isso que ia acontecer. E se algum dia isso ainda vier a acontecer, há processos em tribunal, não é? Penso que não vai chegar lá, mas imaginemos, porque é possível ainda, não é? Mas se isso acontecer, o que acontece não somos nós, os ultrapassados, porque entraram na carreira antes de 2011, que vamos ser reposicionados recuperando esses 4 anos, para ficarmos nos escalões a par dos colegas e no sítio certo. Não, eles é que deixarão de estar onde estão, não é? Portanto, vamos tirar alguma coisa e, estou a falar-vos assim com esta propriedade toda, porque tal como muitos dos que me estão a ouvir, eu fui uma lesada no 4º escalão, precisamente por este diploma, e quando a advogada me alertou que isto poderia acontecer, é claro que eu não segui com a ação para tribunal, não é? Portanto, não conviveria bem sabendo que alguma coisa que eu tinha feito foi tirar não sei quantos milhares de colegas da carreira que estão bem posicionados, que estão na carreira atual.
com aqueles anos de serviço. Nós é que estamos mal, não é? Mas quer dizer, para nós ficarmos bem, não é dizendo que aquele diploma é inconstitucional. É obrigando o governo a fazer um diploma que nos permita exatamente o mesmo, sermos também reposicionados na carreira. Isso o governo não faz, não é? Não tem feito. Portanto, e já vamos nestas lutas desde 2018 e, portanto, não vamos desistir, obviamente, continuaremos com todas as equipas ministeriais a dizer que esta situação tem de ser corrigida, portanto, estes 4 anos de diferença na carreira entre a antiga e a atual têm que ser contabilizados aos docentes que entraram em 2011, mas não vamos retirar os colegas que lá estão. E, portanto, também espero, digamos assim, que enfim, o mesmo agora se aplica, independentemente, neste caso, vou ser integrada, sou abrangida, não é? Porquê? Porque estive no 4º escalão, precisamente 2 anos na lista, e, portanto, agora, com este diploma, portanto, a sua concretização vai-me permitir recuperar esse escalão, esse tempo que estive lá nas listas do 4º escalão. E estou agora no 6º, portanto, vai também permitir-me, porque estou no universo, só estou a dar um exemplo para visualizarmos e interpretarmos bem, porque, pronto, ainda há colega também que esteve aqui antes, e realmente isto é tudo tão confuso para quem está por fora, portanto, às vezes assim que o exemplo pode facilitar, é por isso que estou a dar, não que o meu exemplo sirva para alguma coisa, mas pronto. E, portanto, continuando aqui com a nossa apresentação, não elimina as vagas, como disse, do 5º e do 7º, apenas vai permitir criar vagas adicionais para quem estiver dentro dos requisitos e esteja nas listas. Não elimina as cotas na avaliação do desempenho, continuarão exatamente como estão, infelizmente, que é a maior aberração que pode existir. E também não corrige nenhuma das assimetrias existentes na carreira, incluindo as ultrapassagens, como acabei de dizer. Não é? Portanto, esta decalagem de 4 anos entre os colegas reposicionados e nós, os que entramos antes de 2011 na carreira, também não é corrigida por esta via. Porquê? Porque, apesar de a maior parte dos professores que são abrangidos neste diploma, com os requisitos, como vimos, geralmente, portanto, são pessoas que já trabalhavam há mais tempo, não é? Portanto, há realmente mais professores abrangidos nestes 65 mil, creio que haverá muitos mais que entraram em 2011 dos que os que entraram após 2011, ou seja, os dos reposicionados, mas também há muitos colegas reposicionados abrangidos por este diploma. Então, o tal esquemazinho que eu procurei fazer para ver se facilitava aqui a nossa compreensão do... Queria só tirar isto daqui, fechar aqui para ver melhor e na totalidade. Ok, já está. Então, o esquema resume os mecanismos de aceleração da progressão da carreira, o universo abrangido, são estes que temos aqui na coluna da esquerda, e as medidas a aplicar na coluna da direita. O universo abrangido são os docentes dos quadros até ao 9º escalão, inclusivamente. Portanto, os do 10º estão todos fora. Lá está, os que estão atualmente no 10º foram pessoas que entraram antes de 2011 e também estão ultrapassados 4 anos na carreira pelos docentes reposicionados e não vão beneficiar rigorosamente nada deste diploma. Portanto, outra injustiça aqui, não é? E têm que pertencer então aos quadros de Portugal continental, como vimos, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, estão excluídos aqui, e a razão do Ministério foi porque eles já recuperaram o tempo lá, nessa região autónoma onde pertencem. E aplica-se também aos contratados quando eles ingressarem na carreira. Pronto. E desde que também cumpram estes 2 requisitos cumulativos, que são, primeiro, tenham exercido todos os anos escolares, como vos disse, portanto, não pode haver ali um interregno, faltar um ano, tem de ser todos estes anos, entre 2005, 6 e o 10 e o 11, porque se conta o tempo até 31 de 12 de 2010, portanto, tem que ter trabalhado todos os anos, mas sem exigir que seja tempo completo e ininterrupto. Pronto. Ou no ensino público,
ou no ensino particular e cooperativo, mas tudo aqui do continente. Depois, segundo requisito, tenham os 2.557 dias de tempo de serviço ininterruptos, entre o 1 de 1 de 2011 e o 31 de 12 de 2017. Aqui, exceção para aqueles 2 anos que já vimos. E que medidas é que se vão aplicar a este universo de docentes dos quadros de Portugal continental? Ou a primeira e a segunda, ou só a primeira, ou só a segunda. Há essa possibilidade. Se alguém, e para alguém que não beneficie nem da primeira, nem da segunda, então, e só para esses que não beneficiem mesmo de nenhuma destas duas, podem só beneficiar de uma ou de outra, já não vão para a terceira, não é? Portanto, aqui a primeira e a segunda podem ser cumulativas, a terceira já não é cumulativa com nenhuma destas, nem com a primeira, nem com a segunda. Bem? São então estas medidas, que são, primeira, a recuperação dos anos completos perdidos nas listas, não foi dos anos que perderam no quarto e no sexto escalão, não, foi os anos nas listas. Ora, nós só vamos para a lista em janeiro de cada ano, do ano a seguir a termos completado os requisitos do tempo e os outros requisitos, a formação e a avaliação, não é? Alguém que complete o tempo e que completou, tive a ver uma colega também nesta situação, completou o tempo em março, no quarto escalão, não é? Não vai recuperar o tempo todo. O tempo de março a dezembro, antes de ir para a lista, não se recupera. Esse perde-se para sempre. Serviu para ir para a lista. Lá foi contabilizado, sim. E lá graduou melhor do que alguém que completou o tempo só em dezembro desse ano, não é? E que foi logo em janeiro para a lista. Portanto, o tempo todo prestado nos escalões é considerado para efeitos de graduação na lista. Mas para efeitos agora de recuperar o tempo, já não é todo o tempo, é só o tempo em anos completos, 365 dias, em que esteve nas listas, ou do quarto e ou do sexto, a aguardar vaga. É só esse tempo que se vai recuperar. Ou então, se ainda estiver abaixo do sétimo, pode isentar de vaga, não é? No sexto escalão ou no quinto. Aqui peço-vos desculpa que faltou o quinto. Isenção de vaga no quinto e ou sétimo escalões. Portanto, falta aqui essa indicação. Peço-vos desculpa porque não tive tempo de ver o PowerPoint depois de ter estado a trabalhá-lo da parte da manhã com a colega Fátima Henriques. Mas ela levantou dos meus apontamentos e, portanto, certamente aqui o lapso foi meu, eu poderia estar a pensar mais na minha situação e, portanto, a tal que vos falei há pouco, estar no sexto, irei isentar no sétimo. Isentar não é isentar, a isenção vem pelo muito bom ou pelo excelente, isso eu não sei. Qual vai ser a avaliação? Vai-me ser adicionada, acrescentada, criada uma vaga, caso eu tenha aqui para as listas do sexto escalão, para aceder ao sétimo escalão. Ou então, outra medida, para quem não beneficiou de nenhuma destas duas, vai bonificar um ano, não é? No tempo de serviço. Isto vai fazer com que vá antecipar um ano a sua próxima progressão, porque estes efeitos são imediatos, é logo no escalão em que a pessoa está, não é? Que isto vai ocorrer. Portanto, agora paramos aqui, porque a seguir, já agora só mesmo para completar esta parte, do simulador, antes de pararmos a apresentação. Para quem ainda não teve a oportunidade de ir à sua área SIGRE, nós colocámos aqui um print, pronto, para ver que introduzimos o nosso número de candidato, a nossa palavra passe, na plataforma Sigreda de GAI, e vai-nos abrir esta página. E vamos onde? Está aqui o separador que temos que ir, é o separador da situação profissional, está a verde.
O outro é o geral, o outro é a plataforma, o é 72, há quem ainda tenha mais separadores aqui, no caso de ser avaliador. Pronto, vamos aqui ao separador, que é o segundo, contar da esquerda para a direita, que se intitula Situação Profissional. E depois temos muitas coisas todas por aqui, não é? Como podemos ver. Vamos logo aqui ao penúltimo, a contar de baixo. É lá que está o simulador, regras especiais. Clicamos lá e clicando lá, peço-vos desculpa, não era isto, aparece este. É este. Entretanto, o slide foi aqui, aquele outro, não andei demasiado para a frente. E então abre-nos assim esta janela e nós começamos a ler as perguntas que lá estão e a dar as respostas. As respostas já lá estão, sim ou não, nós só temos que selecionar de acordo com a nossa situação, não é? E à medida que vamos selecionando, se for sim, abre-nos uma nova. Se for não, vai-nos dizer que a simulação está concluída, não tem mais nada a dizer porque nós não estamos abrangidos, não é? Portanto, aqui está a Fátima, foi depois retirar precisamente, obrigada Fátima, não estava, ainda não tinha visto, está aqui, portanto, se selecionar o não, aparece logo aqui esta situação e, peço desculpa, se selecionar o sim, então abre-nos para o requisito seguinte, para ver se nós estamos dentro ou não, e assim sucessivamente. Então, se selecionarmos o sim, significa que vai abrir uma outra pergunta para ver também se ainda passamos nesse crivo, e quando selecionarmos não, ele vai dar-nos isto, dizer que não se encontra abrangido pelo âmbito, portanto a simulação foi breve e está concluída, não há mais nada a fazer, infelizmente. A não ser protestar, mas isto é outra situação que depois poderemos falar na parte seguinte às vossas intervenções e dúvidas. Antes, por ainda de abrir esse espaço e ainda para ficar na gravação para os colegas que depois forem assistir, pedi à Fátima que integrasse aqui também cópia deste outro documento, que é um documento que nós na SPL chamamos reiteradamente a atenção dos colegas, porque é ele que, no fundo, nos permite a progressão ao escalão seguinte. Se este documento não estiver preenchido corretamente, nós podemos ter o tempo todo do mundo, podemos ter as avaliações todas, as formações todas, os requisitos todos, mas nunca mais saímos do escalão em que estamos, porque a plataforma, isto agora é a ditadura das plataformas, não é? Não nos permite progredir. E, portanto, este documento, Progressão na Carreira, é um documento também que está na nossa área SIGRE, mas, pasme-se, nós não temos acesso a ele. Para termos acesso a ele, temos que pedir à direção da escola. Só o diretor ou a diretora da escola é que tem acesso a este documento que é nosso e que diz respeito à nossa profissão, à nossa carreira, não é? Portanto, então, colocámo-lo aqui, precisamente para eu não me esquecer de vos alertar que, a par do simulador, para verem se efetivamente estão ou não estão abrangidos pelo diploma, este outro documento que nós não temos, e se não o tivermos ainda, temos que pedir ao diretor, é importante. Para quê? Porque o simulador não nos vai dar a data que vamos progredir. O simulador vai apenas dizer-nos, se estivermos abrangidos, qual é a medida que se vai aplicar, não é? E a medida vai dizer, vai recuperar os anos, o tempo de serviço que esteve nas listas, mas não nos diz quando é que vamos progredir. Portanto, o documento que tem a projeção da data da nossa progressão é este documento, aqui já no verso, aqui nesta situação, no 8, é que tem as datas da nossa próxima progressão. E este documento é muito importante, por todas as razões que já vimos noutras sessões, mas que eu volto a referir, para além daquela que eu já disse, não é? Portanto, é ele que dita. E neste documento temos que ver se todos estes dados estão corretamente preenchidos, nomeadamente as perguntas.
a pergunta, se temos a formação, que é a pergunta 4, sobre a formação, não é? Porque muitas vezes as pessoas têm as formações, entregam os documentos como devem, como é a sua obrigação, os certificados nos serviços administrativos, mas depois há falha. E, por exemplo, quando a direção está a preencher esta plataforma, às vezes não tem o cuidado de ir lá ver o nosso processo, se temos ou se não temos as formações, não é? Há pouco a colega que acabei de atender tinha aqui também não, e ela ficou indignadíssima, disse, mas como é que é possível, se eu já fiz tudo, eu faço logo sempre tudo, como é que ainda está aqui não? Pronto, então ela lá foi e vai vir amanhã na escola, porque é que ainda está não, e depois só se pode corrigir quando a plataforma voltar a abrir. Não está sempre disponível nem para os diretores. Há um prazo, às vezes 4, 5 dias, em que a plataforma abre. O ano passado, felizmente, já foi com mais alguma regularidade. Mas há 2 anos abriu 3, 4 vezes durante um ano. E, portanto, daí a importância de nós termos todos este documento para vermos se está bem, que é para, da próxima vez que a plataforma abrir, se houver alguma coisa a corrigir, nós nos dirijamos à direção da escola e solicitemos que realmente essa correção seja feita. Seja então, e chama a atenção então das partes mais importantes, a parte da pergunta sobre a formação, se temos a formação necessária, se fomos avaliados, é aqui atrás, antes, e quando é que fomos avaliados, a data, e quando é que concluímos as formações, também aqui está. E depois, pronto, a questão então do tempo de serviço vem para a frente e apontando a data da próxima progressão. E o que nós devemos então fazer, e estar agora atentos, para não sermos prejudicados com mais perda de tempo de serviço, se em resultado da simulação que fizemos, nos for dito que vamos recuperar o ano ou os anos que estivemos na lista, não é? Cada um deve ir ver e confirmar os anos que esteve na lista para saber se tem 1, se tem 2, se tem 3, quantos anos tem a recuperar. Que é para antecipar esta data. Imaginemos que a data é 25 de setembro de 2025. Se alguém tem 2 anos a recuperar, vai para setembro de 2023, ou seja, é já agora. E, portanto, têm de estar atentos precisamente para que as situações não acarretem prejuízo ao nível de perda de tempo de serviço. Porquê? Porque sabemos que o Ministério não está a dar nada a ninguém, não é? Portanto, está a permitir recuperar ou está a permitir a bonificação de um ano, mas à exceção daqueles que a sua próxima progressão, em função destes mecanismos agora implementados, for já imediata, não é? Neste caso que apresentei, alguém que perdeu 2 anos, ou seja um ano na lista do quarto e outro ano na lista do sexto, ou os dois no quarto. Agora tem direito a recuperar esses 2 anos e, portanto, se a data aqui da próxima progressão estava setembro de 2025, agora antecipa os 2 anos, é setembro de 2023, é já agora. E, portanto, excepcionalmente, este não vai ter que estar à espera da avaliação, nem de fazer a formação. Mas isso é excepcionalmente. Todos os demais não vão poder progredir antes de serem avaliados e antes de fazerem as formações, está bem? Portanto, temos que estar muito, muito atentos, porque mesmo sendo só um ano, também de ontem outra simulação que fiz de uma outra colega, no 6º escalão, no 7º, peço desculpa, que nunca esteve em lista, portanto vai bonificar um ano. Ao antecipar um ano, vai bater precisamente em setembro de 2024. Significa então que este ano ela vai ter que ser avaliada, e ela não estava a contar em ser avaliada este ano, não é? Portanto, vai ter que fazer a avaliação, porque senão, depois, quando chegar a setembro de 2024, não vai progredir. E aí o tempo que vai ter que ficar à espera para ter a avaliação não lhe vai contar rigorosamente para nada, vai ficar perdido ali naquele escalão, neste caso, o 7º. Portanto, é preciso mesmo estarmos muito atentos, porque isto é muito pouco,
de medidas, já estamos a ver, mas ainda ao pouco que é, podemos realmente não usufruir na sua totalidade, ou convenientemente, se não tivermos os outros requisitos. Como digo, de facto, alguém agora que progride em setembro de 2023 pode progredir excepcionalmente sem ter lá os requisitos. Portanto, e agora vamos então interromper. Tinha ainda muito mais a dizer, mas o tempo já previsto já está ultrapassado e, portanto, vou agora ouvir as vossas perguntas e as vossas partilhas. Portanto, muito obrigada e pode terminar, Fátima, a gravação então para passarmos à parte do debate.